Senhor como um barro na mão do oleiro. Onde, quando nós nos abrimos a esta graça, o Senhor nos faz e nos refaz. Porque Ele quer que nós voltemos à perfeição pela qual nós viemos neste mundo. Quando nós fomos plasmadas pelas próprias mãos de Deus, nós fomos feitas de forma perfeita. A cor dos nossos olhos, o nosso cabelo, o nosso tamanho, se seríamos gordinha, magrinha, pé grande, pé pequeno, mão grande, mão pequena, tudo isso foi sendo plasmado pelo próprio Deus. Veja bem, nós não temos o controle e o domínio sobre isso, porque nós estamos debaixo da mão poderosa do nosso bom Deus. E nossa vida é como um rio. Vocês já viram uma nascente de um rio? Já viram? Quem já viu uma nascente? A água é limpinha, não é verdade? Chega a borbulhar assim, sai aquela água limpa, dá até para beber. Porém, conforme essa água que vai saindo, ela vai ganhando corpo, ela vai aumentando, ela começa a transpassar os obstáculos. É interessante que quando um rio encontra uma montanha, ele não tenta bater de frente com a montanha, ele passa do lado, ele sobe, ele desce. E nesse trajeto vai entrando dejetos naquela água. As coisas da natureza, galhos, folhas, animais que morrem, esgoto, vai tudo entrando naquele rio e vai tirando a pureza dele. Mas ele continua o seu trajeto, a vida que segue, até ele chegar e desaguar no mar. Porque o trajeto do rio é esse. E ele vai se encontrando com outros rios, e ele vai se juntando, e ele vai ganhando corpo, e quando ele chega no mar, o mar faz o seu percurso. Ali começa uma noite naquela água. As coisas da natureza, galhos, folhas, animais que morrem, esgoto, vai tudo entrando naquele rio e vai tirando a pureza dele. Mas ele continua o seu trajeto, a vida que segue, até ele chegar e desaguar no mar. Porque o trajeto do rio é esse. E ele vai se encontrando com outros rios, e ele vai se juntando, e ele vai ganhando corpo, e quando ele chega no mar, o mar faz o seu percurso. Ali começa uma noite naquela água. As coisas da natureza, galhos, folhas, animais que morrem, esgoto, vai tudo entrando naquele rio e vai tirando a pureza dele. Mas ele continua o seu trajeto, a vida que segue, até ele chegar e desaguar no mar. Da presença de Deus, Deus um dia resolve dizer assim: olha aqui, fala o seu nome para mim bem alto. Eu vou falar o meu. Olha, Anice, fala o seu nome. Hoje eu vou intervir na sua vida. Chega. Até aqui eu deixei você pegar tudo quanto é, entre aspas, porcaria. Mas agora eu quero te dar um renovo. Eu quero te purificar, para que você realmente adentre na minha presença, no trono da graça, na plenitude do meu amor. Por isso, amadas, nós precisamos conhecer a nossa verdade. João 8:32 nos diz: conhecereis a verdade
a verdade vos libertará. A minha verdade, a sua verdade, nós precisamos conhecê-la na plenitude. Por isso que eu disse para você, pergunta para a sua colega, para a sua amiga aí, se ela sabe qual é a verdade dela. É difícil? Sabe por que é difícil? Porque nós não temos a coragem suficiente de olharmos para dentro de nós. Nós colocamos aquele aviso ali. E ali atrás tinha algo para que cada uma de nós olhássemos para nós. Porque nós só encontramos a nossa verdade quando nós olhamos para dentro de nós e encontramos Jesus Cristo aqui no coração. Caso contrário, nós não conhecemos a nossa verdade. Se você me perguntar, Anice, qual é a sua verdade? Eu vou te dizer a minha verdade. Eu sou uma filha amada de Deus. Eu fui sonhada, eu fui desejada por Deus. Deus escolheu os melhores pais do mundo, porque Deus não escolhe o mais ou menos. Deus escolheu os melhores pais do mundo. Meu pai era alcoólatra, minha mãe não sabia dar afeto, mas a minha mãe e o meu pai são os melhores do mundo hoje na eternidade, porque eu creio que tudo aquilo que Deus nos dá é bom. Deus não ia dar um pai ruim, uma mãe ruim para mim. Eles tinham as suas fraquezas, eles tinham os seus pecados, mas eles eram os melhores pais do mundo. Então a minha verdade é que eu sou amada por Deus. Nasci numa família abençoada, onde o ventre da minha mãe ao me receber, recebeu ali a graça da maternidade. O meu pai, ao ser usado como instrumento de Deus para a fecundação, para que eu viesse a esse mundo, é um homem abençoado. A minha verdade é que eu nasci numa família abençoada. Irmanice, sem problema? Ah, como tem problema? Tem alcoolismo, tem briga, tem tudo que tem toda a família. Mas é a melhor família do mundo, porque foi Deus quem escolheu os meus pais, foi Deus quem escolheu os meus irmãos. E Ele não ia escolher qualquer coisa para mim. Então a minha verdade é essa. Sou uma filha amada por Deus, que já tive as minhas quedas, que já tive os meus pecados, que já fui sim dominada, aprisionada pelas coisas do mundo, que já caí na tentação do Satanás, que já me deixei levar pelas obras da carne, que já caí de cara no chão, mas cada queda minha quem me levantou foi o próprio Jesus Cristo, que me estendia a mão e dizia: levanta e anda, porque ainda há um longo caminho a percorrer. Eu sou uma filha amada de Deus, que tem o Espírito Santo em mim para me conduzir nos momentos em que eu mais preciso. Essa é a minha verdade. O restante, Anice mãe, Anice missionária, Anice isso, Anice aquilo, são consequências da vida que eu vivo, da minha verdade. Por isso, nós precisamos conhecer a nossa verdade. Qual é a sua? E isso é um processo. Isso não acontece assim no estalar de dedos. Isso acontece quando nós começamos a confrontar nós mesmos. Por isso que Paulo diz que o céu é para os violentos. Nossa, irmã Nícia, é para quem briga, para quem é nervosa. O céu é para aqueles que têm a coragem de se confrontar, que são violentos consigo mesmo. Que dizem: olha para você, eu olho para mim. Todos os dias, irmãs, que também caio, continuo caindo enquanto estiver nesse mundo. Mas eu olho para mim e falo: Anice, toma vergonha na sua cara. Toma vergonha na sua cara. Essa não é a sua verdade. Isso daí é coisa que o inimigo de Deus, com as suas brechas, com as coisas que você permite, está tentando fazer na sua vida. Porque o pai da mentira é o... Quem é o pai da mentira? É esse mesmo que você pensou, Satanás. Nós precisamos viver a nossa verdade. Ter a coragem de olhar mesmo para a nossa história. Esse é um processo de libertação. Esse é um processo de cura. Que vai doer, viu?
Pensa que não vai doer, não, vai. Você vai chorar, você vai urrar, você vai dar murro no chão. Mas depois você vai sentir a paz que excede toda a compreensão invadindo o teu coração. Porque, amadas irmãs, em Jesus nós somos novas criaturas. Amém? Fala para o seu colega aí, ó. Em Jesus, nós somos novas criaturas. O que era velho ficou para trás. Nossa, irmã Nice, eu não vou ter mais ruga. Eu não vou ter mais cabelo branco. Não. Sinto muito. Como Paulo diz, mesmo que meu exterior esteja desconjuntado, cabelo branco, ruga, as coisas já não ficam mais no lugar. A gente precisa usar algumas coisas que dá mais firmeza. O meu interior se renova a cada dia pela ação do Espírito Santo. Aleluia, queridas, isso deve alegrar o nosso coração. Porque quando o meu interior se renova, a minha face se transforma. Eu amo quando as pessoas falam assim: quantos anos você tem? Eu não vou falar a minha idade. Eu falo a minha idade e falo: nossa, nem parece. Que maravilha, a gente se sente, né? E a cada dia eu busco a presença de Jesus para que Ele se revele através de mim, para que Ele sorria nos meus sorrisos, para que Ele brilhe nos meus olhos, para que Ele fale na minha voz e principalmente que Ele ame no meu coração. E quando você adentra nessa plenitude da graça de Deus, a cura e a libertação vai acontecendo na sua vida, porque aquilo que era velho ficou para trás. Em Jesus Cristo, nós somos uma nova criatura. Dá uma salva de palmas para esta palavra. Eu estou fazendo um convite para você, minhas queridas. Para que todas nós sejamos novas criaturas em Jesus Cristo, porque a sociedade, o mundo lá fora está precisando de mulheres como nós, mulheres corajosas, mulheres audaciosas, mulheres cheias do Espírito Santo para transformar a sociedade em que nós estamos vivendo hoje. Quando nós fazemos aqui retiro de homens, vem 10, 5, 4. Nós tínhamos aí acho que 75 mulheres inscritas, porque é Deus quem move, assim como Deus moveu o coração daquela mulher que era pecadora. Aonde Jesus estava? Ele estava na casa de um grande homem, de um chefe lá da sinagoga, e aquela mulher que era pecadora como nós, ela ultrapassou o limite da vergonha. Ela ultrapassou o limite da sua timidez. Ela ultrapassou o limite da acusação. Para quê, queridas? Para se jogar aos pés de Jesus e ali chorar os seus pecados e enxugar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Jesus está nos convidando para isso, para que nós nos lancemos aos seus pés, porque é aos pés da cruz que nós devemos estar. Não queiramos estar somente como toalha de altar, queiramos estar aos pés da cruz, porque através da cruz nós alcançamos a graça da redenção dos nossos pecados. E quando nós olhamos na cruz, para a cruz, nós não vemos um Senhor derrotado, nós vemos um Senhor vitorioso que venceu a morte, e Ele nos convida para sermos mulheres vitoriosas. Ele está cansado de mulheres que ficam na lamúria, mulheres que ficam na reclamação, mulheres que acham que a sua vida não vai mais dar certo, mulheres que têm desistido de si mesmas, mulheres que têm entregado os pontos porque o sofrimento está grande. Minha irmã, eu digo que o sofrimento é para te levar ao céu. Olhe por tudo isso que você está vivendo, minha filha, que eu sei que não está fácil.
Eu sei que não está fácil, porque eu sinto aqui no meu coração agora o seu desespero e as suas lágrimas. Mas eu te digo, minha irmã, olha os lírios do campo. Utilize a sua dor para a salvação da sua família. Eu aprendi nesses anos de comunidade a usar das minhas lutas, dos meus sofrimentos como degrau para chegar no céu. E é isso que Jesus espera de nós. Ao conhecer a nossa verdade, Ele nos impulsiona a se jogar nos pés dele, a chorar as nossas lágrimas, porque a gente tem que chorar, viu, gente? Nós estamos vivendo aí um tempo de que nós temos que ser robô. Não chora, não demonstra emoção. Você tem que ser Mulher Maravilha o tempo todo. Você não pode demonstrar a sua fraqueza. Porque se você, ai de você, principalmente no ambiente de trabalho, se demonstrar isso aqui, da situação em que você se encontra, ai de você. E nós estamos nos acostumando com isso. Relativismo. Mas o Senhor, Ele nos convida para chorar aos seus pés, para que nele nós possamos realmente ser novas criaturas. Passou o que era velho. Tem coisas que não vão ter mais como consertar. Amadas, o meu pai faleceu, eu tinha 7 anos. O meu pai era alcoólatra, mas era o melhor pai do mundo. Eu não vou conseguir consertar aquilo que ficou faltando. Dos meus 7 anos em diante, não vai ter como, eu não tenho como voltar. Mas eu tenho como olhar para trás e dizer: obrigado, meu Deus, pelos 7 anos em que eu tive a graça de conviver com meu pai. Irmã, mas ele era alcoólatra, mas era meu pai, escolhido por Deus. Os abandonos, as rejeições, as humilhações, os criaturas. Passou o que era velho. Tem coisas que não vão ter mais como consertar. Amadas, o meu pai faleceu, eu tinha 7 anos. Aqui eu não estou dizendo para ninguém sair separando de ninguém, não. Eu estou dizendo para rever o relacionamento. Rever aquilo que precisa ser mudado. E o segredo: não cobre da outra pessoa a mudança. Começa por você. Porque ninguém muda ninguém não, tá? Ninguém muda. Começa por você. O jeito de falar, o jeito de abordar, o jeito de mostrar que você é a pessoa. Saber dizer não a certas situações abusivas que vão te deixar doente. O Senhor nos reúne, minhas irmãs, para que, ao conhecer a nossa verdade, nós realmente sejamos livres. Hoje, livres sou. Linda essa canção, né? Muito linda, a gente canta. Mas às vezes a gente está com os pés, as mãos, está parecendo uma múmia. Só tem o zoinho aqui aparecendo. Mas estamos todas amarradas. E o Senhor não quer isso. E ao conhecer a nossa verdade, e ao conhecer tudo aquilo que nós fomos partilhando durante o período da manhã, é necessário que nós tomemos a determinada determinação. Santa Teresa d'Ávila, grande santa da igreja, doutora da igreja, a determinada determinação de mudarmos a rota da nossa vida. Se até hoje nós fomos caminhando por aqui e as coisas não mudaram, opa, eu acho que eu tenho que mudar o sentido. Eu acho que eu tenho que mudar, fazer uma conversão e encontrar o caminho certo. Porque ao adquirirmos o conhecimento, como está na palavra, para que nós não nos percamos, é preciso que nós tenhamos uma nova visão de tudo isso. Uma nova visão de nós mesmas, uma nova visão da nossa história. Veja bem, amadas, João capítulo 3, versículos do 1 ao 21.
Lá nós vemos a narrativa de Nicodemos, um grande conhecedor das leis de Deus. Ele frequentava o templo, ele fazia parte lá do Sinédrio, ele tinha grande conhecimento, mas um dia em conversa com Jesus, Jesus disse a ele: é necessário nascer? É necessário nascer de novo. O Senhor nos diz essa tarde, queridas filhas, amadas, mulheres abençoadas, espetaculares, é necessário que vós nasçam de novo. Nicodemos questionou Jesus: mas como é que eu vou voltar na barriga da minha mãe? Tadinha, minha mãe já está até na eternidade. Como é que eu vou nascer de novo? Aí Jesus fala para ele, queridas, algo muito importante que ele diz para nós nessa tarde, que é necessário que nós nascemos do Espírito Santo. Nós temos força para mudar a nossa vida? Não. Força humana nós não temos. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para direcionar a nossa vida, para que nós continuemos nesse processo de cura e de libertação. Jesus disse a Nicodemos: é necessário nascer de novo. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Se nós não nascermos de novo, nós não viveremos o reino de Deus. E o reino de Deus, ele foi implantado aqui na terra por Jesus Cristo. O reino de Deus está mais perto de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Mas para que nós possamos adentrar nessa graça do reino de Deus, é necessário nós nascermos do Espírito Santo de Deus. Para que, irmãs? Para que nascer de novo? Para que nós possamos, João 7, versículos 37 e seguintes, nós temos sede e fome de Deus, amém? Nós buscamos saciar a nossa fome, a nossa sede, muitas vezes, em banquetes desse mundo, em águas salobras. Mas o Senhor, em João 37, Ele nos diz algo muito importante. Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Para que emane rios de água viva de dentro de mim, para que emane rios de água viva dentro de você, é necessário que esse cano esteja limpo. Não passa água limpa e água suja no mesmo cano. Não passa. Então todo esse processo que nós fomos vivendo desde a manhã, o Senhor vem trabalhando para que possa jorrar de dentro de nós essa água viva. A água que sacia a sede, como saciou a sede da samaritana. O Senhor quer samaritanas aqui no nosso meio, que após Jesus olhar para ela e apontar para ela, que ela já tinha, o homem que ela estava já era o 5º marido, Jesus não acusou. Jesus, ao anunciar a verdade para aquela mulher, ela saiu e foi dizer aos outros: eu encontrei aquele que estão dizendo que há de vir. Eu encontrei. E se você veio passar o dia aqui nesse retiro, se você encontrou Jesus, você tem a missão de chegar na sua casa, ser esse manancial da água viva e dizer: eu encontrei Jesus. E a sua fala, a sua postura será tão evidente, que aqueles que estão na sua casa dirão: nós também queremos encontrá-lo, nos leve até lá. Nos leve até o local onde você saciou a sua sede. Agora, se você passou o dia aqui e volta para sua casa da mesma forma, você não encontrou. Não porque o Senhor não quis
quis, mas é porque você não deu esse acesso para que ele adentrasse na sua vida, na sua história e começasse em você a transformação. Alguém veio aqui para rezar para alguém que está em casa? Ergue a mão. Que bom. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus por ter usado dessa pessoa para te trazer aqui. Louvado seja Deus. Às vezes nós somos tão tolinhos, né? Nós caímos que nem patinha na pegadinha de Jesus. Vai lá que você vai rezar para aquela pessoa. Alguém deve ter falado assim, vai lá que você vai rezar para aquela pessoa vai ser transformada, você vai ver. Aí você veio. Aí o que Jesus faz? Está trabalhando na pessoa? Primeiro em mim. A começar em mim. Quebra o coração. Para que todos sejamos um. Como o Pai é um em ti. Queridas, vocês querem a vida de vocês transformadas? Sim. Nós não ouvimos. Sim. Querem? Sim. Então é necessário que nós abandonemos tudo aquilo que era velho. Não se abandone. Não se abandone. Para que nós sejamos novas criaturas em Jesus Cristo. Sejamos corajosos. Para incendiar esse mundo aí fora. Para incendiar a sua família que está o caco. Como a minha está o caco. E a minha irmã, quando liga para mim, eu já passo. Ai, Jesus, vai. A gente se fala uma vez por semana. Adivinha o assunto? Família. Mas eu sei que o Senhor parar e já está fazendo. A começar em mim. A começar em você. Quebra o coração. Deixa o seu coração ser moldado pelo Senhor. Deixa Deus chamar de tal forma, que esse amor extrapole e contagie todas as pessoas que estão ao seu redor. Aí terás encontrado o caminho da vida em abundância, da vida plena, que nos foi concedida por Jesus na cruz. Deixe esse amor de Deus ultrapassar a sua compreensão. Sabe, coisas pequenas. Que antes você falava assim, nossa, se fizesse isso antes para mim, eu já descia a tamanca. Você vai ver que você vai começar a ter equilíbrio. Porque os frutos do Espírito Santo vai começar a conduzir a sua vida. E não é passe de mágica, gente. Eu não estou dando receita aqui para ninguém. Eu só estou dizendo simplesmente, deixa Jesus tomar conta. Deixa o Senhor ser o Senhor da sua vida. Só isso. Eu só tenho essa palavra para você. Não tem outro caminho. Não tem outra verdade. Não tem outra vida. Pois o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Amém? Amém. Olhe para sua colega. Olhe bem nos olhos dela. Nós iniciamos o nosso dia agraciados com a presença do Senhor. Deixemos Ele cuidar da nossa vida. E Ele nos conduzirá à verdadeira cura e libertação para a glória de Deus Pai.